A próxima expressão que eu posso ensinar para vocês, que eu gosto muito de usar, é a do bounce. E ela é um pouquinho mais restrita, quer dizer, eu uso ela em menos ocasiões. Então, olha, ficou expressão aqui, vamos só trocar esse nome. Vem aqui em Composition Settings, expressões, ok. E agora a gente vai criar uma nova composição para a gente entender o bounce. Então, Ctrl N, eu vou andar um pouco mais rápido, já que a gente já passou por isso algumas vezes. Então, expressões 0,5, vou manter tudo igual aqui, frame rate em 24, o tempo 5 segundos, ok. Vamos lá criar o nosso shape layer, então vem aqui, ó, Title Action Safe, e vamos criar só um formato diferente. Vamos ver um Rectangle Tool. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Começo a clicar, pressiono Ctrl, Shift e Alt, e pronto, tem um quadrado perfeito aqui. O bounce nada mais é do que quicar, então é um objeto que cai de algum lugar e ele quica. É geralmente a única forma com a qual eu trabalho essa expressão. Então como é que a gente faz isso? Eu vou de novo mexer na posição. Então eu venho aqui, ó, P para ativar a posição, clico no meu reloginho, ando, por exemplo, uns 15 frames, clico aqui para ativar um novo keyframe, ou então já movo ele para o lugar que eu quero que ele crie um keyframe automaticamente. E agora vamos voltar só para o início e mexer também aqui para ele cair de mais alto. Pronto. Então, de novo, dando um play aqui só para ver como é que fica. Fica dessa forma. Agora, se eu botar essa expressão no bounce, vou copiar, dar um Ctrl C, ou você clica com o botão direito e via Copy. E a gente vai abrir o nosso reloginho aqui com Alt e clicar Ctrl V. Pronto. Agora a gente dá um play e vamos ver o que ele fez com a minha animação. Então você vê que ele cria uma quicadinha aqui no final. Geralmente, o único valor com qual eu trabalho é esse primeiro valor aqui. Então, quanto mais eu botar, mais ele vai quicar, e quanto menos eu botar, menos ele vai quicar. Então, se eu botar 2, por exemplo, ele quase não quica. E por que ele faz isso? Por causa de como a expressão foi construída. Ou seja, essa expressão ela foi construída de uma forma que ela vai avaliar o tanto em valor que o seu objeto está alterando e o tempo. Então, se eu diminuo esse tempo aqui, a minha expressão de 0,2, que quase não estava mostrando nada antes, agora vai começar a aparecer. Então, ele vai quicar menos, mas aqui ela já aparece. Sendo que se eu aumentar esse tempo aqui, no final, ela nem vai aparecer, justamente porque ele avalia o valor, a diferença de valor e o tempo percorrido. Então, vamos repetir isso aqui só para a gente conseguir fixar. Se eu aumento esse valor aqui, estava em 7. Se eu aumento isso aqui para 1, estava 0,7. Se eu aumento para 1. Agora, a tendência é que ele clique muito mais e demore para parar, porque ele tem muito mais energia. Se eu aproximar, então, o que vai acontecer? Ele vai quicar muito mais, porque eu estou percorrendo, fazendo a mesma alteração de valor e em menos tempo. Então, se eu der um play, e fica lá. Ele vai diminuindo com o tempo. Ou então, se eu aumento, aí já a oscilação dele vai ser bem menor, ou quase zero. Então, você vê que ele dá uma tremidinha ali no final. Então, a única ocasião que eu costumo trabalhar com essa expressão, mas que já me adianta muito, é quando eu estou trabalhando com uma bola quicando, ou então qualquer outra coisa que eu queira quicando. Mas, geralmente, é uma bola. Então, se eu voltar aqui para o ponto 7, eu já poderia trabalhar com essa quicadinha aqui, já dá uma diferença muito grande de animação. De novo, como é que a gente poderia fazer isso? Aqui, deixando mais interessante. Para ativar, vou ativar o primeiro keyframe aqui, vou transformar ele num Easy com F9 ou com o botão direito, Keyframe Assistant Easy. Então ele começa devagar e aí cai. Beleza, galera? Então essa foi a expressão de bounce. E essas são duas expressões que eu costumo utilizar muito nos meus projetos,
principalmente a expressão de pêndulo, porque ela me ajuda muito na hora de deixar minhas animações mais interessantes. E, como todas as expressões, ela agiliza muito o seu trabalho. Então, se eu quisesse fazer tudo isso que eu acabei de fazer com keyframes, eu conseguiria. Como? Por exemplo, nessa da quicada aqui, como é que eu posso fazer? Vamos tirar minha expressão, pressionando Alt aqui, para desativar. Ou ainda, você pode vir aqui na setinha e clicar nesse botãozinho aqui, que ele desativa a sua expressão. Tá? Você vê que os números estão vermelhos quando tem expressão. Quando eu clico aqui, eles ficam azuis, quer dizer, a expressão não está funcionando. Então, eu poderia fazer essa quicadinha da seguinte forma. Venho aqui para o meu valor final, ando alguns frames, e aí subo com a setinha aqui do teclado um pouquinho. Aí venho mais um pouquinho, a mesma quantidade que eu andei para cá eu vou andar aqui, copio o meu keyframe final, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou andar de novo e fazer isso até chegar no resultado que eu queira. Então, se eu der um play, você vê que já cria mais ou menos esse efeito. Então, eu precisaria de um pouco de ajuste aqui, só arrastando os keyframes. Mas você vê que já é muito mais trabalhoso do que se eu simplesmente deletar tudo isso e ativar a minha expressão. Fica muito mais natural, porque isso aqui são cálculos matemáticos físicos mesmo, de velocidade e tempo. Beleza? Então essas foram as expressões que eu mais uso aqui. Se vocês quiserem utilizá-las, simplesmente abrem esses arquivos txt que eu coloquei junto na pasta para vocês e bota dentro das suas animações. Valeu, galera!